O Trecho da Democracia de hoje convidou 2 professores da Universidade Federal de Pernambuco para debater os cenários políticos abertos com as revelações do site The Intercept. O historiador e cientista político Michel Zaidan e o ex-deputado federal Paulo Rubens Santiago. Bom, eu começaria perguntando a vocês que cenários são esses abertos com as revelações feitas pelo The Intercept, que tratam exatamente dos diálogos realizados no decorrer da Operação Lava Jato entre, principalmente, o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. Paulo Rubens? Bom, por coincidência, revelações feitas no mês de junho, mês de inverno, tempo nublado, pancadas esparsas na linha do horizonte, muita chuva e a expectativa de que as instituições funcionem. Ou seja, não se pode aceitar que revelações dessa natureza passem como se tivesse passado uma chuva, uma nuvem, enfim, não sejam investigadas, não sejam apuradas. E as pessoas que tiveram participação nessas conversas tenham que se explicar perante as autoridades do país. Você não pode imaginar a dimensão que tomou a Operação Lava Jato e, de repente, se começa a perceber que as negociações entre a parte que investiga, a parte que acusa e a parte que julga eram feitas como se tudo fosse uma coisa só. Isso, efetivamente, não pode ser aceito, não se pode fazer vista grossa diante dessa situação, independente de estarem lá como réus, ministros da Fazenda, um ex-presidente da República, deputados, empreiteiros, empresários, independente de quem são aqueles que foram denunciados e julgados e condenados, mas o país não pode ter uma democracia, ter um Estado democrático de direito, convivendo com esse tipo de negociação. Acho que o site da Intercept cumpriu um papel fundamental e por mais que se diga que essas revelações são fruto de pirataria, são fruto da ação de hackers, etc., etc., mas essa é uma questão que poderá até ser investigada pelas autoridades. Mas o que está em jogo é a transparência da conduta dos agentes públicos, um procurador da República, procuradores da República, um juiz que deixou a profissão de juiz para chegar ao Ministério da Justiça. E o que se pergunta é, se como um juiz de uma única vara federal se comportou dessa forma, imagina quando chegar ao Ministério da Justiça, comandando a Polícia Federal, se também não usaria a Polícia Federal contra os seus adversários políticos, contra os seus desafetos, ou seja, é um grande escândalo que precisa ser apurado e de antemão o que se recomendaria num país democrático, sob Estado democrático de direito, era o afastamento preliminar dessas autoridades para que pudessem apresentar suas versões, suas defesas e eventualmente não havendo nenhum conteúdo que lhes colocasse numa posição de ilícito, de ilegalidade, voltariam a exercer os cargos. Mas, nesse momento, isso tem que ser apurado, tem que ser investigado. Bem, Michel, a gente está falando das primeiras revelações, né? O próprio Glenn Greenwald disse que ainda se encontra no primeiro 1% das revelações. Mas dessas primeiras revelações, desses primeiros vazamentos, o que há de mais grave em termos políticos e que afeta a nossa democracia? Marco, o que eu acho sério e grave é que a Operação Lava Jato se constituiu na espinha dorsal do processo eleitoral e da vitória desse governo que está aí, né? A ponto, inclusive, do juiz ter se tornado ministro da Justiça. Essas revelações colocam em xeque todo esse processo político que nós vivemos do ano passado para cá. A gente está diante, a se confirmar tudo que está colocado, de uma farsa processual gravíssima, não é? Disse o Jânio de Freitas numa crônica recente, com a conivência, inclusive, de instituições importantíssimas, o CNJ, o STF, etc. E quanto mais se apura a veracidade dessas afirmações, mais se coloca realmente em questão esse processo político que veio dar na eleição de Jair Bolsonaro. E mais ainda na prisão ilegal do ex-presidente Lula. Não é? Curiosamente, nós tivemos inclusive um advogado aqui de Pernambuco que escreveu um artigo no JC defendendo Moro e colocando em questão as provas. É aquela velha discussão, como é que essas provas foram obtidas, etc. Mas alguém chamou a atenção de que em momento nenhum Moro negou o teor
daquilo que esses vazamentos vieram mostrar. Pelo contrário, depois ele procurou, inclusive, se desculpar, procurar uma justificativa banal, besta, de que não sabia direito o que estava fazendo, por que fez, etc. e tal. Então, não interessa, inclusive, a maneira como essas provas foram colhidas. O interesse é saber se são ou não são verdadeiras. E aí, como disse Paulo Rubens, apurar responsabilidades e tomar as medidas cabíveis. O STF, o CNJ e outras instituições estão na mira do fogo, porque ou elas agem, elas não podem se tornar impassíveis, inermes diante da gravidade dessas acusações, ou então nós estamos indo para uma insegurança, já de algum tempo, uma insegurança jurídica muito grande no país. Sobretudo porque esses vazamentos atingiram também o presidente, um dos ministros, o Fux, não é? E não sei o que virá mais ainda adiante, né? E agora aparecem também outras suspeitas, quase que confirmações de que o STF e os ministros estão sob supervisão de um general de exército que faz o papel de assessor de segurança da corte. E que, portanto, eles não teriam assim essa liberdade toda para julgar e tomar as medidas que têm que ser tomadas, etc. A se confirmar tudo isso, diante da gravidade do fato, nós estamos realmente entregues ao arbítrio, né, completo. E o arbítrio dos generais, da linha dura, porque há quem diga que agora nós estamos mesmo sob o guante dos generais da linha dura, com essa demissão desse último general, nós estaríamos realmente sob a pressão desses generais da linha dura. Mas antes de falar nesse cenário possível, que é um cenário de endurecimento do regime, né? A impressão que eu tenho é de que aquilo que antecedeu a eleição do ano passado ainda se encontra, em grande parte, velado. A Folha de São Paulo acabou de revelar a existência de um empresário espanhol que foi contratado para fazer disparos em massa no WhatsApp. Sim. Quer dizer, à medida em que as investigações jornalísticas vão sendo feitas, vai se revelando um conjunto probatório, ou então de indícios, que acaba levando à conclusão de que a eleição de 2018 foi realmente fraudada. Foi uma grande farsa. Tu concorda com isso, Paulo? Eu creio que a gente pode anteceder mais do que 2018, porque o que se constata, por exemplo, há 5 anos, em 2014, né? No final do primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, as contas começam a se aparecer, a se demonstrar desequilibradas do ponto de vista da administração fiscal, orçamentária, do ponto de vista de como o Estado administra a arrecadação e a partilha da riqueza. E, efetivamente, nesse momento, os interesses começam a se manifestar. Até então, você tinha um grande acordo nacional, um grande sistema de colaboração de classes, em que você financiava políticas sociais, em que você distribuía riqueza através de programas sociais, mas você mantinha os juros da dívida pública, você mantinha as operações compromissadas, onde o Banco Central retira dinheiro dos bancos e paga em títulos públicos e depois recupera os títulos. Hoje, para você ter uma ideia, esse montante está acima de 1 trilhão e 200 bilhões da dívida pública. É um dinheiro que você tira do país, tira do investimento, do financiamento de política social e devolve para os bancos sem nenhum tipo de encargo. Então, quando você chega em 2014 e esse jogo de interesses começa a ser fraturado, a elite econômica nacional e internacional diz, opa, esse governo não nos interessa mais. E aí encontraram um artifício orçamentário e fiscal, as chamadas pedaladas, para engendrar um processo de impeachment num país em que o orçamento não é obrigatório, é um orçamento indicativo das ações de governo para com a sociedade, e aí houve o golpe em 2016. Entra um governo temporário, cujas medidas são nitidamente conservadoras, a Lei Geral da Terceirização, a Reforma Trabalhista, a Emenda Constitucional 95, vem o processo eleitoral, o governo que eleito pelo golpe não entrega o que prometeu, nós estamos aí com a maior taxa de desemprego dos últimos anos, e, consequentemente, era preciso um outro governo que desse continuidade àquele projeto que foi defendido por Michel Temer e pelos aliados que praticaram o golpe. Ora, para isso,
vale tudo. Valeu tudo na perspectiva das candidaturas contrárias ao retorno do PT ao governo através da candidatura de Fernando Haddad. Então valeu fake news, valeu disparo em massa de mensagens, valeu a manipulação do judiciário, valeram todas as etapas da Operação Lava Jato que cristalinamente contrariavam o Estado Democrático de Direito. Eu vou dar um exemplo que teve grande visibilidade, a chamada condução coercitiva do ex-presidente Lula. Aquilo ali foi um grande combustível para atiçar os defensores do impeachment, os que eram contrários ao PT, e juntando-se com todas as outras ferramentas, como essas às quais você se referiu, criou-se um caldo de cultura de ampla manipulação para chegar à eleição do Jair Bolsonaro. E aí agora você tem um amplo programa de privatizações, você tem a proposta de reforma da Previdência, que é prejudicial aos mais pobres, aos trabalhadores rurais, enfim, aqueles que precisam do Estado, mas é um modelo que só se implanta com repressão e ditadura. Quem disse isso foi um tucano, André Lara Rezende. Comentou recentemente que o projeto do ministro da Economia, Paulo Guedes, ele só vai se implantar de 1 a 10 se ele tiver por trás um regime de endurecimento, um regime de repressão aos movimentos sociais, um regime de ditadura. E nem alguns liberais democratas querem esse tipo de regime. Eles querem fortalecer o Congresso Nacional, querem fortalecer as instâncias, querem fortalecer os partidos políticos para que se encontre uma via em negociação. Mas, nesse momento, o que está caminhando é um projeto de endurecimento e daí a importância da reação dos trabalhadores, da população, dos setores democráticos, para não permitir que esse projeto possa ser implantado. Michel, o Paulo Rubem acabou de fazer uma análise, inclusive se reportando a uma fala do economista André Lara Rezende, de que para a implantação dessa agenda neoliberal é condição sine qua non uma mudança de regime. Quer dizer, o avanço dos aparatos coercitivos, o endurecimento do regime. Nós estamos passando por um processo de mudança de regime. A nova república realmente ficou para trás? Pois é, né? A experiência de implantar um programa econômico ultra, não é nem neo, é ultraliberal, na América Latina, deu certo, entre aspas, com a ditadura, né? No Chile, o Chile é o exemplo disso, né? Inclusive pela similaridade com o projeto de reforma da Previdência Social, que lá está quebrado, quebrou mesmo, né? É de se esperar que eles queiram, no Brasil, né, implantar esse projeto de reforma, contando com o endurecimento do aparelho repressivo do Estado. Os generais sempre são a ponta de lança desse processo econômico, né? De abertura de mercado e de privatização generalizada de ativos públicos e de políticas públicas, etc., né? A questão, como disse Paulo Rubens, é que não há um consenso em torno disso, não é? Apesar da parte da classe média e mesmo das classes mais pobres, ligadas à igreja pentecostal e neopentecostal, ter dado o voto, muito baseado no anticomunismo grosseiro, diga-se de passagem, a esse presidente, há vários vastos setores que têm influência na opinião pública, são formadores de opinião e têm interesses também a defender, que não concordam de forma nenhuma com o pacote, como se costuma dizer, né? O programa econômico ultraliberal e um regime de força, não é? Aqueles que sempre concorrem para essa abertura do mercado sempre pensam que é possível controlar esse processo até um certo ponto. Eles se enganam. A experiência nossa no Brasil é de que, uma vez começado, não tem controle, né? Todos serão prejudicados, todos serão atingidos, não é? Inclusive aqueles que ajudaram a construir esse governo que está aí. Quando o Paulo Rubens estava falando, eu me lembrei muito da relação de FHC com o programa de Collor. Collor iniciou um processo de abertura a golpes de medida provisória e de ataque às organizações sindicais dos trabalhadores, mas foi interrompido pelo impeachment. FHC, dentro da chamada normalidade democrática, deu curso, pleno curso, ao projeto de Fernando Collor de Mello. Temer
quando assumiu depois do golpe de 1916, pretendia, de fato, levar adiante um processo ultraliberal de privatização, de abertura da economia, etc. Não conseguiu, como disse Paulo Rubens. O governo dele foi muito conturbado e não conseguiu. Mas este, né, alegando a legitimidade dada pelas urnas e o apoio, sobretudo, do Exército, de parte do Exército, este pode sim querer levar adiante, consolidar a agenda de Michel Temer, entendeu? Agora, o problema deste governo é que ele é muito atrapalhado. É um governo muito atrapalhado, esse governo. Ele tromba constantemente com os outros poderes. Ora tromba com o Legislativo, ora tem dificuldades com o Judiciário, apesar do pacto que o presidente do STF resolveu fazer com o governo. Não é? É uma pessoa inepta para governar. Ele não se deu conta de que num regime presidencialista, multipartidário como o nosso, você não governa sem o parlamento, a não ser que você feche o parlamento. Todas as experiências que se tem de governos que resolveram promover reformas sem o apoio de uma maioria parlamentar, é que eles acabam saindo do governo por um impeachment, por um impedimento e etc. Essa é a experiência que nós temos. Esse parlamento pode não ser um dos melhores, e não é, mas ele consegue criar muitos problemas para a governabilidade de qualquer presidente da República, de direita, de centro, de esquerda, etc. E este camarada não se deu conta ainda de que ou a opção seria a opção de fechar o parlamento ou de negociar muito com esses parlamentares. Resultado, projeto de reforma da Previdência que sair daí vai ser muito desfigurado. Não será, provavelmente, o projeto dos sonhos dele. Sairá, mas vai sair muito desfigurado. Ele tem perdido, inclusive, o apoio do presidente da Câmara dos Deputados. Pronto. Paulo, você que tem uma experiência parlamentar grande, parlamentar, ele teve lá muito tempo. Como é que você avalia o comportamento da bancada do PSL? Quer dizer, um comportamento, em grande medida, até mesmo infantil. Eu assisti a uma sessão da Comissão de Segurança Pública, quando o deputado federal Daniel, alguma coisa do PSL, propôs um requerimento, um convite ao Glenn Greenwald para comparecer à comissão, e no decorrer da votação acabaram retirando o próprio requerimento, numa lição clara de infantilidade, né? de como funciona a Câmara, a ponto de um deputado do DEM dizer, num determinado momento, que, olha, vocês fazem as besteiras e nós, que somos do DEM, do chamado Centrão, saímos em defesa para salvar o governo. Olha, veja, foi até bem lembrado aqui por Michel Zaidan, aquele período do ex-presidente Collor de Mello. Os jovens não se lembram, aqueles que porventura tenham estudado ou tenham tido interesse podem confirmar. Fernando Collor de Mello se elegeu por um partido criado da noite para o dia, chamado Partido da Reconstrução Nacional, o PRN. O PRN é muito parecido com o PSL de Jair Bolsonaro e vice-versa, né? Essa bancada do partido do presidente Bolsonaro é uma bancada de um partido que não tem história, que não tem formação política ideológica, que hoje defende uma posição de privatização, uma posição neoliberal, por uma questão de conveniência e por uma questão de identidade com esse projeto, mas não tem a menor experiência de negociação política parlamentar. Eu tenho observado, eu tenho recebido relatórios do Congresso Nacional, e é claro que deputados dessa bancada têm uma atuação midiática, têm uma atuação ligada a outros setores sociais, como grupos religiosos, grupos de mídia, enfim, redes sociais, mas não tem trânsito político. Por isso é que eles vivem fazendo besteiras atrás de besteiras e criando dificuldades para a própria governabilidade do mandato do presidente Jair Bolsonaro. É óbvio que, como disse Michel Zaidan, num regime presidencialista, que é basicamente um parlamentarismo velado, você tem que negociar com o parlamento. Às vezes, negociar a portas fechadas em termos de agenda, quais são os projetos, quais são as pautas,
E, na maior parte dos casos, você negocia à luz do dia, você negocia na presença dos sindicatos, das federações, das confederações, porque são temas importantes para os interesses desses grupos sociais. Então, o que eu vejo é que esse governo ele não tem capacidade política para construir uma base parlamentar, ele está se utilizando do famoso centrão, que é uma direita envergonhada que nós temos no Brasil. Aqui no Brasil, a classe política de direita nunca se assume como sendo de direita, como na Alemanha, como na Áustria, como em outros países, como na Itália, como na França. Aqui eles sempre se dizem de centro. É um centro que você colocar numa escala, ele está muito mais para a direita do que para o centro, para a democracia e para os direitos sociais. Então, é muito importante o que a sociedade vem fazendo, o que setores de mídia vêm fazendo, o que os movimentos sociais têm feito. A resistência dos trabalhadores a essa reforma da Previdência, ela é fundamental. Não que nós não reconheçamos que Previdência, Seguridade Social, Assistência Social sejam políticas que de tempos em tempos, de acordo com a variação da economia, tenham que ser revistas. Mas o mérito, o conteúdo, ele tem um número. O objetivo inicial dessa reforma é fazer uma economia em 10 anos de 1.172 bilhões. E agora aumentaram para 1.273 bilhões. As negociações podem jogar esse número mais para baixo. Mas, olha, se você chegar ao final e aprovar uma reforma da Previdência que faça uma economia de 900 bilhões em 10 anos, isso dá 90 bilhões por ano de economia. Só no ano passado, o país pagou 280 bilhões de juros da dívida pública. Então, eu não estou enxugando gelo, eu estou enxugando uma geladeira. O que é que adianta você mexer nos direitos sociais básicos da Previdência para fazer uma economia de 90 bilhões por ano, quando do outro lado você tem uma torneira aberta de 280 bilhões ano só para o capital financeiro? Então, a reforma que o país precisa não é esta específica da Previdência. Nós temos que fazer uma reforma da mãe, que se chama Seguridade Social, que vem sendo vítima da sonegação, dos desvios, da desvinculação do orçamento, para recuperar a capacidade da Seguridade financiar a Previdência Pública. E, por fim, mexer na política macroeconômica. Sem investimento produtivo, não tem emprego, não tem carteira assinada, não tem renda, não tem consumo, a economia não anda. Então, o olhar do Paulo Guedes é o olhar de um leiloeiro. Ele recebeu um ativo para leiloar e ele quer vender tudo, quer vender o que puder, ele quer tirar a Previdência Pública, jogar para o sistema de capitalização para agradar os bancos e ao sistema financeiro nacional e internacional. O governo não tem capacidade de mobilizar sua base no Congresso, mas a gente está retomando a capacidade de mobilização da sociedade nas ruas e isso é fundamental para qualquer democracia. Michel, Paulo Rubem falou agora do que seria uma agenda de uma reforma, não de uma contra-reforma, né? No campo político, quais seriam os elementos importantes para essa reforma política que nunca chega ao seu termo? Nunca chega. E que seja suficientemente capaz de interromper esse ciclo possível de transformação do regime brasileiro, do regime político brasileiro. Uma vez o Sistema Jornal do Comércio quis fazer um debate grande, não sei se você participou, sobre a reforma política. Eu acho que eu lhe chamei lá no Cefis, sobre a reforma política. Como se foi um debate, uma coisa grande, de vários, não é? E eu tive que chamar alguém do PFL, né? Porque tinha que ter uma pessoa que representasse a posição deles, para não ficar só uma posição, né? Ter mais de uma. E eu chamei o Krause, embora nunca tenha me dado com ele, pelo contrário, sempre tive rusgas com ele, etc. Mas achei que ele podia ser uma pessoa. Ele disse uma coisa que eu nunca me esqueci no telefone. Ele disse, isso não vai para lugar nenhum. Eu não vou para esse debate, não aceito. Indicou até Mendonça, inclusive. Porque eu não acredito nisso. Isso é uma conversa fiada, isso não tem viabilidade, ninguém quer. Aliás, ela disse que é uma coisa que ninguém queria. Fala-se, mas ninguém quer, de fato, uma verdadeira reforma do sistema político brasileiro. De toda maneira, essa reforma é necessária, porque nós temos o pior dos sistemas políticos que se possa imaginar. Nós temos um sistema multipartidário, que são mais de 35, 37, não sei quantas legendas. E tem um bocado na fila. Pronto. E um regime presidencialista. Isso é um absurdo. Ou você tem um regime presidencialista com 2 partidos, ou 3, etc., ou 4, ou você tem um parlamentarismo
que é um sistema de partidos, não é um sistema de um presidente, um mandatário único e ministro, mas é de partidos políticos. Então o Brasil não é nem uma coisa nem é outra. Nem é assim, o presidencialismo clássico também não é um regime parlamentarista. Precisaria realmente resolver essa questão, não é? Ou enxugar esses partidos, ou tornar um semi-parlamentarista. Aliás, a Constituição de 88 é semi-parlamentarista, diga-se de passagem. Poderia tentar fazer isso. É uma outra coisa. Permanecer como está é impossível. Há quem diga, inclusive, que o presidencialismo que nós temos é uma herança messiânica da época de Dom Sebastião, lá na Batalha de Alcaçequibir, digamos assim. Não é? É como se a gente não acreditasse. Isso é muito triste para a nossa cultura política. Não acreditasse no parlamento. Não acreditasse na representação parlamentar. Ou, em outras palavras, nos partidos que nós temos. Né? A gente não tem um voto de desconfiança imensa no parlamento. E acha que quem pode é o presidente. Diz assim, quem pode que é porque assina no Diário Oficial. Não é? Os partidos é como se não pudessem nada, e nem o parlamento. É um equívoco imenso. Se é para ter, eu acho que é necessário fazer essa reforma, seria um caso de limitar, de fato, os poderes do Poder Executivo e fortalecer a representação parlamentar, que está em crise há muito tempo. A nossa representação parlamentar está em crise, uma crise aguda, que eu não sei como vai ser resolvida, e só piora essa crise, porque os partidos não têm representação nenhuma do ponto de vista social, são fantasmagóricos esses partidos. Eles não são instituições, são balcões, são legendas de aluguel, coisas fantasmagóricas que não têm consistência nenhuma, disse Paulo. Esses partidos não têm consistência. Você vê que se elege um presidente da República e o partido é um partido fantasmagórico. Esse partido não existia. Como é que um partido que não existia se transforma no partido do presidente da República, de uma hora para outra, assim? Dá no que dá. Quando precisa de base, de articulação, não pode, não tem. Não é? Porque esse partido não é um partido, é um aglomerado de oportunistas, de pessoas que se agarraram ao carro do vencedor. E sem contar que o presidente eleito não foi para nenhum debate, ele não expôs o seu programa econômico, tributário, a sua política social, a sua política para ciência e tecnologia. Aliás, ele não foi para nenhum debate. Não expôs absolutamente nada no que foi acolhido pelos grandes meios de comunicação, porque era conveniente você deixar o barco andar, um candidato crescendo nas pesquisas, sem haver debate, e aí aconteceu uma eleição em que o eleitor escolheu por outras razões, e não pela identidade com um programa para a saúde, para a educação, para o emprego. Você veja, Bolsonaro fundiu o Ministério da Fazenda, do Trabalho, da Previdência, da Indústria e Comércio, no Ministério da Economia. Nós estamos numa crise brutal de desemprego e você não ouve nem o presidente, nem o super, hiper, ultra ministro da Economia dizerem absolutamente nada para enfrentar o desemprego. É como se eles não contassem para nada. A política de emprego, me lembro de uma frase do ministro do Trabalho de FHC, Paulo não sei o que, lá de Minas Gerais, que disse assim, acabou-se os programas macroeconômicos do emprego, não tem mais sentido falar de pleno emprego. Não é? O que nós temos que fazer é intervenções pontuais no mercado de trabalho. Desse tipo de empreendedorismo, do alto negócio e etc. e tal, ou da flexibilização e precarização do mercado de trabalho. Mas não tem sentido mais falar em política de emprego no mundo todo, diga-se de passagem. Se isso se dizia na época de FHC, agora não sabe nem o que se diz. Era o auge do ideário neoliberal. Não tem que ter Estado, o Estado não formula, não planeja, deixa que o mercado resolve. E uma certa taxa de desemprego é funcional para o controle da inflação. Bom, quando Fernando Henrique tomou posse, ele falava do fim da era Vargas, né? Me parece que com a posse de Jair Bolsonaro, não apenas é a era Vargas que está ficando para trás, mas também a própria Constituição de 1988. Agora, eu queria dizer uma coisa que eu ia falar e esqueci. A omissão desses partidos de centro-esquerda é criminosa, viu? Também. Criminosa. O PSDB, por exemplo. Eu não sei como é que os corifeus, lá, os chefes lá do PSDB, não percebem que são corresponsáveis por esse processo que está ocorrendo no Brasil. Porque não acredito que eles concordem com essa política, como ela está sendo executada no Brasil. Agora, omitem-se, desde a eleição, omitiram-se no segundo turno, diga-se de passagem,
liberaram os votos e agora estão diante de um descalabro, um verdadeiro descalabro. Esse partido vai desaparecer. Esse partido. Agora, para nós é ruim. Eu acho que para o espectro político brasileiro é muito ruim não ter um partido de centro, verdadeiramente de centro, para fazer o equilíbrio entre direita, esquerda, etc. Esse quadro de polarização entre a esquerda e a sociedade civil e os movimentos, e do outro lado, a direita, a ultradireita e mais esses generais, etc., para nós não é bom. Bom, o programa de hoje chega ao fim. Gostaria de agradecê-lo, Michel, você, Paulo Rubem, e convidá-los a continuarem acompanhando o Trilhas da Democracia às terças, 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá.